Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar por um tema que, sempre me fascinou, a psicose. E o mais legal é que vamos explorar como ela se conecta com a linguagem e com a forma como a gente entende a si mesmo, sabe? A gente tem um livro aqui que analisa a psicose usando a psicanálise de Lacan. Bem interessante. O autor mergulha em casos famosos como o do Schreiber, que escreveu Memórias de um Doente dos Nervos, e o do James Joyce. Nossa, Joyce. Ele usa esses casos para, investigar conceitos complexos como foraclusão, nome do pai e como a linguagem impacta o nosso corpo. Caramba, parece bem denso. Mas, e é que o que a gente pode aprender com isso tudo? O que casos como o de Schreiber e Joyce, gente, o que eles revelam sobre a relação entre linguagem, delírios e a criatividade artística? E como essa tal foraclusão muda a forma como a gente entende a formação do inconsciente? Ótimas perguntas. E o livro vai além, sabe? Faz a gente pensar em como a psicose pode nos dar uma nova perspectiva sobre como a linguagem molda a nossa identidade e a nossa experiência da realidade. Interessante. Mas antes de a gente mergulhar de cabeça nesses casos, vamos começar pelo básico. O autor argumenta que a psicose não é, uma falha da linguagem, mas sim uma forma, sei lá, diferente de se relacionar com ela, marcada por essa foraclusão, né? Você pode explicar melhor esse conceito pra gente? Claro. Imagina que a mente é como um sistema operacional de computador, com arquivos e pastas organizadas. Na neurose, alguns arquivos eles ficam escondidos em pastas protegidas, meio que reprimidos no inconsciente. Mas na psicose, alguns arquivos, essenciais, eles simplesmente não existem. É como se tivessem sido excluídos. Essa exclusão a gente chama de foraclusão. Entendi. É como se faltassem peças, fundamentais para esse sistema funcionar direito. Exatamente. E a falta dessas peças, desses significantes, primordiais, causam uma ruptura na forma como a pessoa organiza o significado das coisas. A realidade fica, fragmentada, confusa. Faz sentido. E como o caso de Schreiber ilustra essa ideia da foraclusão, lembro que ele tinha um delírio bem complexo acreditando que estava se transformando na esposa de Deus. O Schreiber é um exemplo clássico, né? Para o autor, o delírio dele é uma tentativa de dar sentido a essa realidade fragmentada, de preencher o vazio deixado pela foraclusão do nome do pai. Que seria, esse significante fundamental que organiza a nossa relação com o mundo, a autoridade, a lei. O nome do pai. Mais um termo complicado. O que exatamente significa isso? Calma. Vamos por partes. O nome do pai, na psicanálise lacaniana, não é necessariamente o pai biológico, tá? É um conceito mais amplo, que representa, introdução da lei, da ordem simbólica na vida da criança. É a partir da figura paterna que a criança entende que existe uma ordem, uma estrutura que já existia antes dela e que ela precisa se inserir nesse sistema de regras, de proibições, para se constituir como sujeito. Acho que estou começando a entender. Então, no caso do Schreiber, a foraclusão desse nome do pai causou uma desordem interna. E ele tentou compensar, criando um novo sistema, um delírio onde ele virava a esposa de Deus, é isso? Exatamente. É como se ele estivesse tentando construir a sua própria lei, a sua própria ordem, para lidar com o caos interno. E o autor destaca que esse processo é um consciente, tá? O sujeito psicótico, ele não escolhe ter um delírio, ele é uma resposta à falta, à foraclusão. Nossa, que interessante. E o mais surpreendente é que o autor compara o Schreiber com James Joyce, o escritor. A princípio parecem mundos completamente diferentes. Sim, é uma comparação, inusitada. Mas o autor argumenta que o Joyce, nas suas inovações literárias, ele também se engaja com a linguagem de uma forma que rompe com a ordem simbólica tradicional. Ele cria os seus próprios jogos de linguagem, sabe? Os seus próprios significados. Mas como assim? Você pode dar algum exemplo? Claro. Joyce inventava palavras, distorcia a gramática, criava neologismos. Pense em Finnegan's Wake, por exemplo. É uma obra complexa, cheia de jogos de palavras, experimentos linguísticos. Para o autor, essa experimentação radical com a linguagem pode ser vista como um tipo de jouissance da letra, um prazer, um gozo que ele encontra na própria materialidade da linguagem. Jouissance da letra? Parece complicado. Você pode explicar de forma mais simples. Imagina a sensação de brincar com as palavras, de moldá-las, de criar novos sentidos e novas sonoridades. É como se o Joyce encontrasse um prazer, uma satisfação em explorar os limites da linguagem, sabe? Desafiar as regras e além do significado convencional. E o autor sugere que esse processo, de certa forma, se assemelha ao que acontece na psicose, onde a linguagem também é usada de uma maneira, singular, fora dos padrões. Nossa, isso abre um leque de possibilidades. Será que essa brincadeira com a linguagem que a gente encontra em Joyce também pode ser vista como uma forma de lidar com a falta, com a foraclusão? É uma pergunta intrigante, né? O autor nos leva a pensar sobre, os pontos de contato entre a psicose e a arte. Entre a loucura e a genialidade. Será que a quebra da linguagem que a gente vê na psicose pode ser, em alguns casos, um motor para a criatividade?
para inventar novas formas de expressão. Nossa, isso me faz pensar em como a linguagem é poderosa, como ela pode ser usada de tantas maneiras diferentes, tanto para construir quanto para desconstruir a realidade. E o autor também aborda a questão do autismo, né? Que ele relaciona o autismo com a psicose. Sim, ele faz uma distinção interessante entre crianças psicóticas que desenvolvem delírios e crianças autistas que permanecem, aparentemente, num estado pré-simbólico, ou seja, sem acesso à linguagem como estruturadora da experiência. E como ele explica essa diferença? Ele usa o caso do Stanley, um menino autista que só se conecta com o mundo na presença de significantes específicos. É como se a linguagem, para o Stanley, tivesse um impacto corporal, sabe? Profundo, mesmo sem que ele domine completamente. É uma relação com a linguagem muito peculiar. Então, para o autor, a criança autista, nesse caso, não consegue usar a linguagem para construir uma narrativa, um sentido para o mundo, como acontece com a criança psicótica que desenvolve delírios. Exatamente. O autor sugere que na psicose, a linguagem, mesmo que de forma distorcida, ainda funciona como uma tentativa de dar sentido à experiência. Enquanto no autismo, essa relação com o simbólico, com a linguagem, se dá de forma mais, fragmentada, mais corporal. Fascinante. Essa exploração da relação entre a psicose, a linguagem e o autismo já nos dá muito o que pensar. Mas antes de prosseguirmos, que tal a gente recapitular os pontos principais que a gente abordou até aqui? Claro. Vimos que a foraclusão é a exclusão de significantes primordiais, como o nome do pai, que causa uma ruptura na forma como o sujeito psicótico organiza o significado das coisas, levando à fragmentação da realidade. E que o delírio, como no caso de Schreber, pode ser visto como uma tentativa de criar uma nova ordem, um novo sistema de significação para lidar com essa fragmentação. Vemos também que James Joyce, em sua experimentação radical com a linguagem, nos leva a questionar os limites entre a psicose e a arte, entre a loucura e a genialidade. E que a relação com a linguagem no autismo se dá de uma forma peculiar, mais corporal, mais fragmentada, diferente da criança psicótica que usa a linguagem para construir delírios. Exatamente. E na próxima parte do nosso mergulho, vamos nos aprofundar ainda mais nesse universo, analisando outros casos e desvendando as nuances da psicose e sua relação com a linguagem. Fiquem com a gente. E aí, prontos para continuar nossa imersão no mundo da psicose. Na primeira parte, a gente viu como a foraclusão, bagunça a relação com a linguagem e como isso aparece em casos como o do Schreber. Mas o autor vai além e discute a questão da estabilização na psicose. Estabilização. Tipo quando os sintomas ficam mais controlados. A gente usa muito essa palavra em saúde mental, mas o autor questiona o que a gente realmente quer dizer com estabilização, sabe? O que de fato se desestabiliza na psicose. E como a linguagem entra nisso tudo. Me lembro que ele relaciona a foraclusão do nome do pai com a metáfora, né? Mas como isso se conecta com a estabilização? Lembra que a metáfora é tipo uma forma de substituir um termo por outro, criando uma relação de semelhança. Para o autor, a metáfora é fundamental para a gente lidar com o mundo simbólico, com a linguagem. E na psicose, com foraclusão do nome do pai, essa função metafórica fica, digamos, comprometida. Então a pessoa com psicose tem dificuldade de usar metáforas. Não necessariamente. O autor usa o caso do James Joyce como exemplo de estabilização na psicose, mesmo com a foraclusão. Ele argumenta que Joyce, através da escrita, encontra uma forma de lidar com a falta da metáfora paterna. Você está dizendo que a escrita de Joyce era tipo um sintoma psicótico. Calma, não é bem assim. O autor usa sintoma num sentido, digamos, diferente. Para ele, o sintoma pode ser uma resposta criativa do sujeito diante da falta. No caso do Joyce, a escrita seria essa resposta. Ele contorna a falta da metáfora paterna, criando a sua própria forma de metáfora única e singular. Então, em vez de usar as metáforas, tradicionais, o Joyce inventava as dele. Tipo, criava um novo sistema simbólico só para ele. Exatamente, e ele se colocava como artista, uma figura que meio que substituía a função paterna para ele. Através da arte, ele conseguia se inserir no mundo e lidar com a realidade a partir da sua própria lógica. Nossa, que interessante. Ele meio que driblava a falta, a foraclusão, usando a arte como ferramenta. É isso aí. Ele se autodenominava o filho necessário, como se reconhecesse a importância da função paterna, mesmo com a foraclusão. E o mais legal é que ele encontrava essa estabilização na arte, sem precisar, por exemplo, recorrer ao delírio, como a gente vê em outros casos de psicose. Entendi. Ele criava um mundo próprio na arte, mas sem se isolar completamente da realidade, como acontece no delírio. Isso. E o autor compara o Joyce com Schreber, lembra dele? O Schreber encontra no delírio uma forma de lidar com o gozo, atribuindo a Deus. Já o Joyce, através da escrita, cria um texto com que se gozar, um texto que, para o autor, se aproxima da própria operação da ciência. Texto com que se gozar. Tipo desse que dá prazer. A palavra gozo aqui tem um sentido mais amplo, ligado à satisfação, a prazer, mas também a algo que pode ser excessivo, transbordante. A ideia é que tanto o Schreber quanto o Joyce encontram, cada um à sua maneira, uma forma de lidar com esse acesso, com esse gozo, seja através do delírio ou da arte. Caramba, quanta complexidade.
E o autor ainda traz outro caso para a gente analisar, o do homem da orelha cortada. Já o nome é intrigante. Quem é esse cara? Ele é um paciente que, assim como Van Gogh, cortou a própria orelha. E o autor argumenta que essa automutilação não foi um ato impulsivo, sem sentido, mas sim uma forma de lidar com a foraclusão, com a falta da metáfora paterna. Sério. Mas como cortar a orelha se relaciona com a falta da metáfora paterna? Parece meio radical, né? O autor argumenta que a automutilação, nesse caso, seria uma tentativa de realizar no corpo o que a linguagem, na sua função simbólica, não conseguiu. A castração. Castração, que pesado. Mas não seria a castração simbólica, tipo, se submeter à lei, às regras. Exatamente. E na psicose, com a foraclusão do nome do pai, essa castração simbólica fica prejudicada. Então o sujeito pode tentar realizar uma castração real no próprio corpo como uma forma de lidar com essa falta, com esse excesso de gozo. Entendi. É como se o corpo virasse um palco para expressar o que a linguagem não consegue. Isso aí. É uma forma, digamos, extrema de lidar com o gozo, com a falta. E o autor também fala da passagem ao ato, que pode se manifestar de várias maneiras, desde atos impulsivos até o suicídio. Então a passagem ao ato seria tipo uma tentativa desesperada de lidar com essa falta de sentido que a foraclusão causa. Exatamente. E ele também discute o uso de um simbólico de suplência como forma de estabilização na psicose. Simbólico de suplência. Mais um termo novo. O que seria isso? Seria a criação de uma nova estrutura significante e diferente daquela proporcionada pelo nome do pai, que permitisse ao sujeito lidar com o gozo e se inserir no mundo. O delírio, por exemplo, pode funcionar como um simbólico de suplência. Mas se eu entendi, na falta da metáfora paterna, o sujeito cria as próprias metáforas, os próprios mitos para dar sentido à experiência. Perfeito. E o autor destaca que a estabilização na psicose não se limita ao delírio. Ela pode acontecer de diversas maneiras, dependendo da estrutura de cada pessoa. Cada um inventa a sua forma de lidar com a foraclusão, com a falta, encontrando na linguagem uma forma de se estabilizar. Nossa, quanta informação. Acho que preciso de um tempinho para processar tudo isso. Mas curiosa para saber o que mais o livro explora. Que tal a gente continuar essa conversa na próxima parte? Combinado. Ainda tem muita coisa interessante para a gente discutir. E aí, voltamos para a última parte do nosso mergulho na psicose. Já vimos como a foraclusão impacta a linguagem, exploramos casos como o do Schreber e do Joyce, e até discutimos a estabilização, né? Mas me conta, o que mais o livro traz de interessante? Tem um caso que o autor analisa que me chamou bastante a atenção, o caso da Suzanne, paciente da psicanalista Meryl Milner. Ele usa esse caso para discutir como a linguagem pode ser tipo um instrumento poderoso na reconstrução da realidade, especialmente em casos de psicose. Reconstrução da realidade. Como assim? A Suzanne, ela passou por uma série de eventos traumáticos, sabe? Morte de pessoas importantes, tratamentos de eletrochoque. Isso gerou uma crise existencial profunda. Ela começou a questionar a própria identidade e a realidade ao redor. Nossa, que situação difícil. E como a linguagem entra nessa história? A Suzanne, em sua busca por sentido, se volta para a linguagem como uma forma de reconstruir a realidade. Ela usa a fala, a narrativa, para tentar juntar os pedaços, digamos, fragmentados da sua experiência. Então ela meio que reinventa a realidade através da linguagem. Exatamente. E o autor destaca o papel fundamental da psicanalista nesse processo. A Meryl Milner, ao invés de tentar interpretar a fala da Suzanne a partir de teorias, ela se coloca como uma ouvinte atenta, sabe? Dando espaço para ela se expressar. Então a escuta da analista funciona como um apoio para Suzanne usar a linguagem para se reconstruir. Isso. E o autor levanta uma questão bem provocativa. Será que a linguagem, na sua potência criadora, pode ser um tipo de remédio para a psicose? Ele nos faz repensar o papel da linguagem na clínica, principalmente no tratamento da psicose. A gente tende a ver a psicose como algo a ser silenciado, controlado. Mas e se a gente encarasse a linguagem como uma ferramenta para ajudar a pessoa a se reintegrar, a reconstruir seu mundo? É isso aí. E o autor nos convida a ver a psicose não como uma doença a ser curada, mas como uma forma, sei lá, diferente de experimentar o mundo que pode nos ensinar muito sobre a própria natureza da linguagem e da subjetividade. Nossa, essa perspectiva muda tudo. E para finalizar nossa jornada, o autor analisa a obra do Jean-Jacques Rousseau, um dos grandes pensadores do iluminismo. O que ele encontra de interessante na obra do Rousseau? Ele traça paralelos entre a estrutura psicótica e a produção intelectual do Rousseau, sabe? Ele analisa, por exemplo, a relação do Rousseau com as mulheres, marcada por triângulos amorosos, e identifica a presença do que ele chama de impulso à mulher. Pera, impulso à mulher, o que significa isso? É um conceito complexo, mas basicamente se refere a uma identificação com o lugar feminino como consequência da foraclusão do nome do pai. Entendi. E como isso se manifesta na vida do Rousseau? O autor aponta, por exemplo, a constante busca do Rousseau por figuras maternas, a dificuldade em se afirmar com o homem, a preferência por relações amorosas com a presença de um terceiro. Para ele, esses são indícios do impulso à mulher na vida de Rousseau. Então a foraclusão não se manifesta só no delírio,
mas também na forma como a pessoa se relaciona com o mundo, com os outros. Exatamente. E o autor vai além, analisando a própria escrita de Rousseau, identificando traços da estrutura psicótica, como o uso constante de metáforas visuais e a dificuldade em lidar com a falta, com o vazio. Ele nos faz pensar sobre a relação entre a psicose e a genialidade. Será que a psicose, com sua singularidade, pode, sei lá, impulsionar a criatividade, gerar novas formas de pensar e se expressar? É uma pergunta que fica no ar, né? A psicose nos desafia a repensar nossas certezas, a olhar com mais sensibilidade para as diversas formas de ser e estar no mundo. Com certeza. Essa viagem pelo mundo da psicose foi intensa, cheia de reflexões. A gente viu como a linguagem pode ser tanto um sintoma quanto um remédio, né? Uma forma de fragmentar a realidade e também de reconstruí-la. E que a psicose, apesar de desafiadora, pode nos ensinar muito sobre a mente humana e sobre o poder da linguagem. E que a linguagem, em suas diversas formas, é fundamental para a gente se conectar com o mundo, com os outros e com nós mesmos. Nossa, aí. Esperamos que vocês tenham curtido essa imersão no mundo da psicose e da linguagem. Até a próxima.